Quando nós somos jovens, normalmente nós temos essa dificuldade em estabelecer limites. Bom, você vai até aqui. Não, você pode vir um pouco mais. Não, você vai ficar onde está. Quando você passa pela mesma situação difícil, repetidas vezes, você não tem experiência, você tem um problema. Agora, se você consegue superar, você adquiriu experiência. Sair de casa aos 18 anos não é tarefa fácil. As contas vêm, as dificuldades vêm e ter que lidar com tudo isso sozinha não foi fácil. Não sei se você já passou por isso ou se está passando ou vai passar. Mas sair de casa, morar sozinha foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porém, algumas dificuldades eu tive que enfrentar com essa minha escolha e consequências eu sofri por conta dessa minha escolha. E eu quero contar um pouco mais disso para vocês, sobre esse momento da minha jornada e o que eu diria, quais os conselhos que eu daria para a Sara de 18 anos. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Sara Amaral, por aqui nós falamos de comunicação, também relacionamentos, experiências, vida, espiritualidade e muito mais. Já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Esses conteúdos estão ajudando muitas pessoas a enfrentarem problemas cotidianos da vida, se relacionarem melhor, a se comunicar melhor com as pessoas no trabalho, nos negócios e nos relacionamentos, dentre tantas outras coisas positivas que têm acontecido. Também ative o sininho das notificações para não perder nada e deixe o seu like aqui nesse vídeo. A Sara, de 18 anos, saiu de casa e acreditava que sair de casa, ter liberdade, estava relacionado apenas às questões financeiras. Se eu conseguisse pagar todas as minhas contas no fim do mês, estava tudo resolvido, pensei eu. Mas o grandioso aprendizado, quando eu saí de casa, o maior de todos, não estava relacionado à questão financeira. Sim, a questão financeira é importante. Se você está pensando em sair de casa, se você já é maior de 18 anos, ou se você já está nesse processo ou saiu agora, entenda, você precisa estar ajustado financeiramente, ter noção de como você pode controlar o seu dinheiro, administrar o seu dinheiro, o que fazer com ele, quais são as contas que você vai ter para pagar, para onde você tem que direcionar, quais são os sacrifícios você deve fazer para que você consiga viver e se manter sozinho. Mas, dito isso, né, que a questão financeira é sim importante, mas ela não é toda a questão, o maior aprendizado que eu tive quando fui morar sozinha está relacionado aos relacionamentos. Quando nós estamos em um lar que já está organizado, quando você mora com seus pais ou outras pessoas responsáveis por você, aquele lar tem uma ordem. E as pessoas, elas já provavelmente mais velhas, mais experientes, já viveram mais tempo naquela situação de independência, elas já sabem lidar melhor, muitas delas, ou pelo menos elas já estabeleceram uma ordem sobre como elas devem se relacionar com as pessoas. Quais são as pessoas que frequentam a sua casa, o ambiente da sua casa? Quais os lugares que você vai frequentar? Para onde você vai, com quem você fala, com quem você convive? Normalmente, quando nós estamos com alguém, ou morando com os nossos pais, ou responsáveis, no caso eu morava com a minha irmã, aquelas pessoas ditam algumas regras que você deve seguir, afinal de contas você está ali fazendo parte daquele lar, então você deve seguir aquelas regras. E essas pessoas já têm algumas regras estabelecidas sobre relacionamentos, sobre ambientes, sobre lugares, sobre pessoas. E quando nós saímos de casa e quando vamos morar sozinhos, temos aquela falsa sensação de liberdade. Bom, agora sou livre, posso fazer o que eu quiser. E é aí que mora o perigo. Se eu fosse dar um conselho para a Sara de 18 anos, eu diria: olhe bem para as pessoas com quem você se relaciona. Preste bem atenção nas pessoas que estão frequentando o seu novo lar. Como é que você quer que seja o ambiente
da sua casa, do seu AP, da sua kitnet, seja lá onde você estiver. Como é que você quer que seja esse ambiente? Mesmo que você tenha uma situação financeira abastada, já seja independente financeiramente, essa não seja a questão, não seja o problema. Como você quer que seja esse ambiente? Quais serão as pessoas que vão fazer parte da sua vida? Porque você está iniciando um novo ciclo. Muitas pessoas saem de casa, por exemplo, para se casar. E elas iniciam uma nova família, uma nova ordem. Como é que você quer que seja essa nova família, essa nova ordem, nesse novo lar que você vai criar? Eu, em muitos momentos, tomei decisões erradas e estive ao lado de pessoas que não me fizeram bem e que, por achar que eu era livre, eu poderia conversar e conviver com qualquer pessoa, mas o fato é que nem todas as pessoas nos fazem bem e eu não tinha esse filtro. Eu, de fato, era, como eu já trouxe em vídeos anteriores, a personalidade tinha muito forte em mim, a personalidade do agradador. Então, eu estava onde minimamente eu tinha uma atenção, por uma carência talvez, mas aceitava qualquer um na minha vida. Não fazia o processo seletivo. Nós precisamos ser seletivos com as pessoas que vão estar ao nosso lado. Sejam amigos, pessoas com quem nós vamos nos relacionar amorosamente, sejam pessoas que vão fazer parte e entrar de fato na nossa vida. Ao que essas pessoas vão ter acesso de nós? Elas vão ter acesso à nossa intimidade? Você estabeleceu alguns limites? Quando nós somos jovens, normalmente nós temos essa dificuldade em estabelecer limites. Bom, você vai até aqui. Não, você pode vir um pouco mais. Não, você vai ficar onde está. Nós temos muito essa dificuldade de estabelecer limites e isso é aprendido ao longo do tempo. Uma frase que eu falava falei muito, na minha adolescência, juventude, eu sou uma jovem senhora, né? Mas eu dizia muito que a maturidade, ela não está relacionada à idade, mas sim às experiências. E, de fato, eu continuo acreditando nisso. Que a maturidade, ela não tem relação direta com a idade, mas sim com as experiências. Porque eu vejo, infelizmente, muitos adultos, muitos senhores, senhoras de 60 anos que não têm a maturidade de pessoas que eu vejo que têm com 25 anos. Mas uma coisa é fato. Essa pessoa que com 25 anos já teve muitas experiências e pôde olhar para essas experiências extraindo coisas para se tornar uma pessoa melhor, aos 60, se ela continuar seguindo essa linha, ela estará ainda mais madura. Por quê? Ela vai ter acumulado ainda mais experiências. Então eu continuo acreditando nessa máxima. Só que de lá para cá, dos 18 anos até aqui, eu acumulei ainda mais experiências. A diferença das pessoas que só veem os anos passando e não amadurecem de fato, porque o que é o amadurecimento? É você olhar para suas experiências, vivências e extrair algum aprendizado delas. Olhar para si, ver o que pode ser melhorado, trabalhar para tentar melhorar aquilo e seguir em frente, partir para a nova experiência. Porque se nós não temos esse olhar crítico de avaliar a situação, olhar para dentro, dar nome aos nossos erros e sentimentos e tentar de fato mudar isso, você apenas viu as situações acontecendo e os dias passando e não teve experiência de fato. Quem tem uma máxima que eu gosto muito, essa é muito interessante. A diferença entre experiência e problema. Experiência é quando você passa por uma situação difícil, consegue superá-la, extrai algo de bom para você e consegue, através daquilo, ter um aprendizado. Agora, o problema é quando você passa por uma situação difícil. Ela é resolvida de alguma forma e você passa por uma situação difícil de novo, igual àquela anterior, e você continua passando por aquela situação difícil. Você não soluciona, não extrai nada, não aprende, não muda. Quando você passa pela mesma situação difícil
repetidas vezes, você não tem experiência, você tem um problema. Agora, se você consegue superar, você adquiriu experiência. Se o seu pneu do seu carro fura, toda semana ele fura, e você vai lá e remenda, e ele fura, e você vai lá e remenda, e ele fura. Você tem o quê? Um problema. Provavelmente você está passando no mesmo lugar todos os dias e você não tentou mudar a rota, você não tentou fazer diferente, não tentou dirigir o carro de um jeito diferente. Você tem um problema, você não tem uma experiência. Agora, se você passou, furou o pneu, tentou identificar onde foi que você furou aquele pneu, remendou ou trocou o pneu, melhor ainda, e mudou a rota, solucionou o problema e nas outras semanas você não furou mais o pneu, você tem experiência. É uma diferença enorme entre as duas coisas. O que acontece é que muitas pessoas veem a vida passar e elas acumulam ao longo dos tempos problema e não experiência. E o conselho que eu daria para a Sarinha de 18 anos é: acumule experiências e não problemas. E isso está diretamente relacionado às pessoas com quem você escolhe, seleciona para estar a seu lado. Os ambientes em que você frequenta, as pessoas com quem você conversa, elas vão estar influenciando nas suas decisões e na forma como você experiencia a vida. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, já se inscreve no canal e nós nos veremos no próximo vídeo com mais assuntos interessantes e enriquecedores para a sua vida. Até lá!